A paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus, povo chamado e escolhido pelo Senhor. Você que está sempre nesse canal vendo e ouvindo as nossas pregações, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo. Você que sempre está acompanhando o canal e você que está vendo pela primeira vez, está tendo acesso a esse canal pela primeira vez, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva neste canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, por gentileza, veja esse vídeo até o final, porque Deus vai falar o teu coração através desta mensagem que nós vamos ministrar aqui nessa noite. Você crê nisso? Você crê que Deus vai falar com você? Então fique nesse vídeo até o final e ao término do vídeo, deixe um comentário. O que você achou do vídeo? Com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Se inscreva, ajuda esse canal. Nós estamos lutando há quase 2 anos para o crescimento do nosso canal. E para a glória de Deus, gente, para a glória de Deus, nós estamos com 515. Nós chegamos até 500 hoje. A 515 hoje, né? Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas nós estamos aqui no dia 2/6 de 2022. Dia 2/6 de 2022, de 23, né? Dia 2/6 de 2023, desculpa. Nós estamos gravando esse vídeo. Não sei quando é que você está vendo, mas até essa data, nosso canal, para a glória de Deus, chegou a 515 inscritos. Deus é fiel, né? E mais de 30 mil visualizações. Olha que bênção. Nós hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância. O tema de hoje é um tema de extrema importância para a minha vida, para a sua vida. Nós hoje vamos falar sobre o poder da decisão. Nós hoje vamos falar sobre o poder da decisão. Para basear o nosso texto, ou o nosso tema, nós vamos estar lendo o capítulo 20 do livro de Gênesis, a partir do verso 1. Presta atenção nessa história, e vocês vão ver como decisões podem mudar, determina futuro, destino, vitória, derrota. Decisões é algo assim. Partindo Abraão dali para a terra de Negueb, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhes disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu marido? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhes Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que tocasse. Agora, pois, restitua a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhes restituíres, sabe que certamente morrerá tu e tudo o que é teu. Meus amados, olha que palavra que, quando nós aprofundamos nela, nós aprendemos de uma forma extraordinária. Nós estamos vendo aqui Abraão, homem de Deus, homem chamado por Deus, homem escolhido do Senhor. Deus chamou ele para que ele andasse, caminhasse por uma terra, que ele fosse para uma terra onde Deus iria mostrar. E nessa jornada com Deus, nessa caminhada com Deus, Abraão viveu muitas experiências. Abraão viveu muitas histórias. Abraão viu Deus operar grandes milagres. E nessa caminhada, Abraão teve muita mesmo experiência com Deus, e na vida, na sua jornada, ele adquiriu, é isso que eu quero dizer, eu estava buscando essa palavra. Abraão adquiriu muita experiência.
Abraão cometeu erros, mesmo sendo servo de Deus. E nesse caso aqui há um erro muito grave por parte de Abraão. Abraão estava em uma terra e decide mudar para uma outra terra. Ele decide morar numa cidade chamada Gerar, que ficava ali entre duas cidades, a cidade de Cádiz e a cidade de Sur. Duas cidades, a do meio, Gerar, e Abraão decide morar nessa cidade chamada Gerar. Só que Abraão pensa, se você ler o texto aqui, você vai entender que Abraão pensa no seu coração. O povo daquela cidade não conhece a Deus. Então é um povo bárbaro, é um povo violento, é um povo de extrema ignorância, é um povo que não respeita ninguém, é um povo que não respeita mulher de ninguém, é um povo que não respeita a lei, não tem preceitos do Senhor norteando aquele lugar. Abraão pensa desta maneira. Então, Abraão teme neste momento o pai da fé, o amigo de Deus. Ele teme. E neste momento, é muito duro dizer isso, mas falta confiança em Abraão. Abraão não confia que Deus é capaz de livrar ele, a sua família, a seu casamento, a sua esposa, a sua própria vida. Então ele teme ser morto pelos homens daquela cidade para que eles pudessem possuir a sua mulher. Porque Sara, apesar de ser uma mulher de uma idade avançada, ela era uma mulher muito bonita. Então Abraão pensa, Sara é uma mulher bonita. O que eu vou fazer? Esse povo vai me matar por causa da minha mulher. Então ele se acovarda diante daquela situação e, com a ajuda da própria mulher, eles decidem contar uma história para aquele povo. Ao chegar na cidade, eles decidem, nós vamos falar para aquele povo o seguinte: você é minha irmã e não minha esposa. Na verdade, Sara é sim mulher, irmã de Abraão por parte de pai. Porque na época de Abraão, Deus ainda não havia dado a lei que proibia o casamento entre parentes, principalmente entre irmãos. Deus não havia ainda ordenado esta lei. Não havia dado essa lei, pois essa lei foi dada 400 e tantos anos depois da morte de Abraão a Moisés, né, no deserto. Deus não havia dado essa lei. Então Abraão tinha casado com sua irmã. Era uma coisa natural, era uma cultura daquele local. Não tinha nada de errado, Deus não havia proibido isso aí. Hoje é proibido. Naquele tempo, no tempo de Abraão, ainda não havia sido proibido. Então Abraão, sabendo que realmente ela era irmã por parte de pai, só que não era só irmã, era sua esposa. Ela era a sua esposa. Ele temeu. Ele toma essa decisão terrível de contar para aquele povo que aquela mulher era a irmã dele. Por ela ser uma mulher muito bonita, logo a notícia espalha de um viajante que chega à cidade, uma pessoa nova que chega à cidade, diferente, aquela notícia se espalha, aquele povo vai até Abraão, né, fazer ali uma amizade. Naquele tempo, as pessoas tendiam muitos povos a ser cordiais com os viajantes, né? Então, como estrangeiro que chegava na cidade, às vezes era acolhido pelaquela cidade, servido pelos moradores daquela cidade. Aqueles homens vão até Abraão e Abraão conta essa história. Eles olham para Sara e vê que é uma mulher muito bonita. E essa notícia se espalha e chega até o rei daquele lugar. Chega até o governante daquela cidade. Naquela época havia uma forma de governo por exemplo, uma cidade, ela era chamada de cidade-estado. Existia muitas cidades-estados, que era, por exemplo, tinha um reinado só de alguém que governava uma cidade composta por uma quantidade imensa de pessoas, com toda aquelas terras que faziam parte daquela cidade, e ele governava sobre aquela cidade e aquela região vizinha. Então, pequenos países era feito desta maneira. Pequenas regiões eram governadas, tinha reis
dessas regiões. E esse homem aqui governava sobre essa cidade, Abimeleque. Abimeleque era o rei de Gerar, da cidade-estado de Gerar. Abimeleque ouve essa história. Ouve acerca desse viajante que chega na sua cidade. Abimeleque ouve acerca da beleza de Sara. Só que veja bem, Abimeleque era um rei. Abimeleque tinha todas as mulheres à sua disposição, né? Porque era o costume da época, o rei, a palavra do rei não se voltava atrás, e ele que governava, mandava sobre a vida das pessoas, do seu súdito, ele tinha as mulheres à sua disposição. As mulheres do reino estavam à disposição, a mulher que ele quisesse, ele teria. Então não tinha problema concernente à mulher, esse rei não tinha problema. O que acontece? Mas ele ouve que Sara era uma mulher muito bonita, que havia chegado na cidade, que era irmã daquele homem, não tinha nada com ele. Ele toma uma triste decisão, uma decisão terrível. Abraão toma uma decisão e Abimeleque também toma uma decisão aqui no texto, mas eu não quero falar sobre a decisão de Abraão, porque que nós já sabemos que foi um pecado que ele cometeu. Abraão errou diante de Deus, ele mentiu. E a mentira é um pecado. Ele omitiu uma parte da história. Então ele mentiu, ele induziu, ele fez o povo crer que ela era só irmã dele e não mulher, intencionalmente. Então não quero focar nisso aqui. O meu foco é a decisão que Abimeleque toma ao ouvir aquela história. Sem necessidade nenhuma, Abimeleque manda buscar, ele toma a decisão de buscar Sara para que ela viesse até ele e se tornasse mulher dele, uma das mulheres dele. Essa decisão ninguém o obrigou a tomar. Ninguém, com certeza, o aconselhou a tomar essa decisão. Partiu dele essa decisão. E essa decisão, amados, poderia ser uma decisão que viria trazer uma alegria muito grande para ele. Sim. Quantas decisões nós tomamos e nos traz alegria, nos traz satisfação, nos traz prazer, nos traz felicidade, nos traz prosperidade. Não é verdade? Precisamos lembrar que na vida temos que tomar decisões. Não existe possibilidade de vivermos sem tomar decisão, mas temos que ter cuidado para tomarmos a decisão certa. Abimeleque toma uma decisão desnecessária de querer uma mulher que mal havia chegado na cidade, que ele não conhecia, que era de um outro povo. Ele decide trazer essa mulher para si. Ao tomar essa decisão, ele trouxe para si uma condenação de juiz de morte e destruição, tanto para ele quanto para toda a sua casa e a sua nação, a nação que ele governava, o seu reino. Através daquela decisão de Abimeleque, foi condenado ou recebeu uma sentença de morte. A decisão de Abimeleque levou o seu reinado a estar sujeito a ser destruído, ser condenado, ser morto, acabar o seu reinado. E todos da sua casa, por causa daquela decisão ou péssima decisão que ele tomou. Ele toma aquela mulher para si e na mesma noite, Deus aparece a ele em sonho, dizendo: você morrerá. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandando buscá-la. Deus, porém, vê Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte. Eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Temos que tomar decisão, como eu falei. Mas temos que lembrar sempre disso. Que as decisões, amados, elas podem nos fazer vencedores ou podem nos fazer um derrotado. Podem destruir os nossos sonhos, podem construir os nossos sonhos, pode nos fazer prosperar uma decisão, pode nos fazer crescer, mas as decisões também, ela tem poder para destruir os nossos sonhos, os nossos projetos. Então eu quero falar com você nesta mensagem o seguinte:
Quais são as decisões que você tem tomado na sua vida? Você tem tomado decisões ou você tem deixado de tomar decisões? Você tem tido cuidado nas decisões que você tem tomado? Existe muito crente que tem sofrido por causa das péssimas decisões que tem tomado. E eu quero te dizer uma coisa, não há necessidade nenhuma do crente sofrer com decisões erradas, porque nós temos um Deus que nos dá direção. Abraão sabia o que ele deveria fazer. Abimeleque não. Abimeleque não sabia porque não conhecia Deus. Mas ele não precisava tomar aquela decisão, ele já tinha mulher suficiente. Ele já tinha várias mulheres, não era só mulher, ele tinha várias mulheres. Ele não conhecia a história real daqueles homens, daquele casal, daquelas duas pessoas que estavam chegando na cidade. Ele não sabia, ele nunca tinha visto aquele povo. Ele não sabia por que eles estavam ali. Ele não tinha conhecimento da situação e ele olha para a mulher e resolve pegar para si. E isso pode custar o seu reino, o seu projeto, os seus sonhos, a sua nação, o seu povo, a sua casa. Foi condenada a receber uma sentença de morte por causa de uma péssima decisão que aquele homem tomou. Esse é o poder da decisão, nunca se esqueça disso. Toda decisão, quer seja ela qual for, tem poder. O jovem que decide, toma a decisão de não concluir os seus estudos, isso vai interferir na vida dele. Essa decisão pode trazer um futuro de derrota. E o jovem que decide, meus amados, eu estou te dando o exemplo do poder da decisão. Quão poderosa é uma decisão. O que ela pode fazer nas nossas vidas. Um jovem que decide permanecer, estudar e ir até o fim, pode ter um futuro de vitória. Por causa da sua decisão. Alguém que decide servir a Cristo tem a sua vida nessa terra mudada para sempre e ainda tem essa decisão, ela interfere na vida eterna dessa pessoa, porque essa pessoa que toma a decisão de estar com Cristo hoje, ela muda o seu futuro eterno, pois ela terá o seu nome escrito no livro da vida e viverá eternamente com Cristo em alegria, gozo, prazer, felicidade eterna. Mas a pessoa que toma a decisão de rejeitar Cristo também interferirá no seu futuro eterno. Trará para ele uma condenação eterna. Abimeleque tomou uma decisão e a decisão que ele pensou que era uma decisão acertada foi uma terrível decisão que trouxe para ele uma condenação. Se Deus não tivesse interferido naquela situação antes que ele se deitasse com aquela mulher, Abimeleque perderia o seu reino, Abimeleque perderia a sua família, perderia tudo aquilo que ele havia conquistado. Abimeleque perderia. Mas Deus, pela infinita misericórdia e pela promessa feita a Abraão, Deus resolveu interferir aqui nessa história. Deus resolveu interferir nessa história. Mas, como o homem tem um poder de livre-arbítrio, Deus ele não pega Abimeleque pelo braço para que ele devolve a mulher de Abraão. Ele não faz isso. Ele simplesmente condena ele à morte e diz o seguinte: olha, você vai morrer. E Abimeleque começa a clamar em sonho a Deus para que tenha misericórdia, porque ele era inocente. Começa ali um diálogo de Abimeleque com Deus em sonho. E Deus resolve dizer o seguinte para ele: olha, então você devolve a mulher para o seu marido, pede que ele ore por você, porque ele é profeta, e assim, com certeza, você terá novamente a restituição, ou seja, essa condenação sairá de cima de você. Mas se você decidir, olha o poder da decisão, olha o tempo todo nesse texto a decisão, mas se você decidir não devolver, você vai morrer. Então, meus irmãos, você que está vendo esse vídeo, o centro dessa mensagem é a decisão. A decisão desse homem levou a uma condenação do seu reino. A decisão desse homem levou a casa dele a ser condenada à morte. A decisão desse homem levou ele a estar com seu reinado em risco por causa de uma decisão errada. Nós temos que ter cuidado com a decisão
que nós estamos tomando todos os dias na nossa casa, com o nosso filho, com a nossa esposa, com você, mulher, com seu esposo, na nossa igreja. Quais são as decisões que nós estamos tomando? Tome cuidado com as decisões, ore a Deus antes. Sabe? Antes de tomar decisões no seu comércio, antes de tomar decisões no que você vai comprar, no que você vai fazer, no que você vai vender, se você vai viajar, antes de tomar as decisões, consulte ao Senhor em primeiro lugar, porque há poder na decisão. Há poder na decisão. Por isso que o tema dessa mensagem é o poder da decisão. A decisão desse homem levou a decisão de Abimeleque trouxe uma condenação de morte sobre a vida dele. Mas nós também podemos ver na Bíblia diversas pessoas que tomaram decisão de servir a Cristo, tomaram a decisão correta, a decisão do jeito que manda a palavra do Senhor e foram abençoadas por Deus. Então, meu amado, que você possa ter esta mensagem como base na tua vida. Você possa ter essa mensagem como base na tua vida para questões das decisões. Lembra que as decisões ela têm poder de modificar o nosso futuro, o nosso destino. A decisão ela pode transformar fracassos em derrotas, ela pode transformar fracassos em vitórias e também pode transformar vitórias em derrotas. Olha, lembre disso, as decisões, ela pode transformar fracassos em vitórias e pode transformar vitórias em derrota. Se ela for tomada de maneira errada, derrota. Se ela for tomada de maneira certa, vitória. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa estar te ajudando a tomar as melhores decisões, que vai com certeza, sim, te beneficiar no futuro, você e sua família, e que você possa consultar Deus para que Ele possa te ajudar a tomar as melhores decisões em nome de Jesus. Deus abençoe, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu joinha e compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, pede às pessoas para se inscreverem nesse canal, me ajude em nome de Jesus. Eu quero ver quantas pessoas vão se inscrever nesse canal através desse vídeo. Deixa o seu comentário, se você é um inscrito, está se inscrevendo por cada mensagem, deixe seu comentário, estou me inscrevendo, gostei da mensagem, estou me inscrevendo. Então, deixe aí um comentário o que você achou dessa mensagem. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ficar comigo até agora, em nome de Jesus.